新开发银行行长罗塞夫再次做客高端访谈。谈及习近平主席的访问，他表示：O encontro do banco com o presidente Xi Jinping foi grande sucesso。新开发银行助力全球南方发展，他认为 O banco tornou-se uma realização emblemática do mecanismo de cooperação。多边合作对于世界发展至关重要，他憧憬。Eu acho que nós vamos conseguir estabelecer novo mundo, mundo em que é uma ordem multilateral, maior cooperação。高端访谈专访新开发银行行长罗塞夫，敬请收看。关注国际焦点，洞察世界风云。大家好，欢迎来到本期的高端访谈，我是邹韵。2025年4月29号，国家主席习近平访问位于上海的新开发银行总部，并与罗塞夫行长举行会谈。会谈达成了哪些重要共识？在即将迎来开业10周年之际，罗塞夫行长如何评价银行10年来为全球经济合作做出的贡献？他又期待包括金砖国家在内的全球南方为建立更加公平合理的国际经济新秩序发挥什么样的作用呢？今天我们一起在对话中寻找答案。2025年4月29日，位于上海浦东新区世博园区的新开发银行迎来了一位贵宾——中国国家主席习近平。习近平主席抵达时，罗塞夫率新开发银行4位副行长及员工热情迎接。新开发银行是首个由新兴市场国家和发展中国家创立并主导的多边开发机构。2014年7月，在巴西出席金砖国家领导人第6次会晤时，习主席与时任巴西总统罗塞夫等5国领导人决定，成立金砖国家新开发银行，总部设在中国上海。2023年，罗塞夫当选为新开发银行行长。今年3月，他连任该行行长。Madam President, you just finished a meeting with Chinese President Xi Jinping. So how's the meeting, and can you share with us some of your major takeaways and also the topics touched upon during the meeting? O encontro do banco com o presidente Xi Jinping foi grande sucesso. O presidente Xi Jinping sempre deu apoio e deu, inclusive, uma grande ajuda para o banco em momentos difíceis. Nessa primeira década, o presidente Xi Jinping designou essa década como uma década dourada. Essa foi uma década dourada. O que foi importante na presença do presidente Xi Jinping aqui foi que nós conversamos sobre a próxima década, que também ele falou que era a segunda década dourada e deu 3 sugestões que eu acho que são fundamentais para o banco. Primeira, manter o compromisso com os princípios que criaram o banco. Quais são? Investir nos países do sul global, basicamente nos países BRICS. Segundo, construir este investimento nas áreas que são fundamentais, que são aquelas que fazem a diferença para países em desenvolvimento e economias emergentes: infraestrutura, logística, digital e social. E terceiro, o compromisso com o investimento em inovação e tecnologia, né? Considerando que a aplicação de tecnologia na atividade industrial, na atividade agrícola, na área de serviços, em todas as áreas, transforma os países e fazem com que esses países cresçam, é que o presidente Xi Jinping tem uma imensa clareza a respeito dos rumos que um banco como o MDB deve tomar. Eu queria destacar uma outra questão. Nós discutimos também sobre a preocupação em relação ao atual momento. E eu externei para o presidente Xi meu grande respeito pela posição firme, pela posição tranquila e pela posição de reafirmação da sua própria soberania que a China
que a China manifestou ao longo desse tempo e o respeito e admiração que os países do sul global têm por uma posição tão tranquila, tão clara, mas tão firme. E o que deixa, assim, evidente, né, o fato de que o presidente Xi é um dos grandes líderes desse momento histórico. Madam President, this is President Xi's very first visit here at the bank, the headquarters of the bank. So can you share with us a little bit about what special arrangement did the bank make to welcome him? Nós fizemos uma série de procedimentos, são tantos. Nós utilizamos o espaço do banco para tornar a visita mais importante, porque o presidente tinha uma grande liderança, você tem de se receber com honra, com admiração. Eu acredito que foi um momento de grande interação. Acho que a manifestação dos funcionários aplaudindo, sem parar, o presidente Xi Jinping demonstra isso. E eu queria dizer uma outra coisa, afinal de contas, desse banco, o presidente Xi Jinping é pai. Então, eu acredito que ele tem também essa ligação emotiva com o banco, né? Ele esteve na criação, ele entende por que o banco foi criado. Esse banco tem de cumprir esse espírito, que é o espírito BRICS. 2008年金融危机后，发展中国家如何确保其货币稳定性，成为金融领域的重要话题。2015年7月，在习近平主席的大力支持下，新开发银行在上海正式开业。10年来，新开发银行打造了一个公平发展的平台，成为金砖成员国以及其他新兴市场和发展中国家金融治理的有效工具，并为推动构建具有多边主义和多极化特点的国际金融架构而努力。2025年4月28日，在习近平主席到访新开发银行的前一天，新开发银行行长罗塞夫就银行发展、全球南方、中国贡献等话题与高端访谈展开对话。罗塞夫行长，此前您以国家领导人的身份多次与习近平主席进行会面，并且探讨治国理政的经验。您在中国其实有差不多2年的生活工作的经历，也牵引见证了这里的发展和变化。那现在您对于习主席的治国理政的理念有哪些新的感受和理解呢？ A China, nos últimos tempos, alcançou conquistas extraordinárias sob a liderança do presidente Xi. A China transformou-se na segunda maior economia do mundo, consolidou-se como a maior potência manufatureira global e assumiu a liderança em inovação em setores como eletrônicos, tecnologias verdes como os carros, os veículos elétricos e inteligência artificial. Eu destaco uma conquista histórica para mim, que foi a retirada de 800 milhões de pessoas da pobreza extrema. Esse fato eu compreendo de forma muito profunda, porque, como ex-presidenta do Brasil, eu liderei políticas sociais que retiraram da pobreza e do mapa da fome da ONU milhões de pessoas. Eu conheço de perto o que é o desafio de superar a pobreza, mas eu tenho clara oportunidade de saber que o presidente Xi Jinping conseguiu um feito inigualável. Ele tirou... Eu acho também que outra questão que é relevante é a melhoria nas condições ambientais aqui na China. A melhoria no ambiente de negócios e a melhoria na qualidade de vida das pessoas, que todas as pessoas que visitam a China percebem. Eu tenho feito questão de visitar empresas chinesas, sobretudo aquelas voltadas para a ciência e a tecnologia. A transformação da China numa potência global de inovação é verdadeiramente admirável. Acredito que os avanços são um reflexo dos governos da China, de todos os governos, mas mais recentemente da filosofia de governança do presidente Xi Jinping. Seu pensamento ancorado na construção teórica e na experiência prática, no desenvolvimento aqui chinês
permitiu a construção aqui na China do socialismo com características chinesas, mas constituem exemplos maravilhosos para os países do sul global que buscam construir seus próprios caminhos, porque a China construiu o seu próprio caminho de uma forma soberana e sustentável. É isso que os países do sul global querem, construir seus caminhos de forma soberana e sustentável. O presidente Xi Jinping propõe uma coisa que eu considero fundamental, que é a construção de uma comunidade global de futuro compartilhado por toda a humanidade, que eu acredito que é o principal conceito que o presidente coloca no plano internacional. 您为什么认为习主席提出的人类命运共同体理念对于推动全球的繁荣与发展来说至关重要？ Eu te digo que eu considero a visão sobre comunidade global de futuro compartilhado por toda a humanidade um elemento fundamental deste momento histórico que nós estamos vivendo. Acho que ele é uma proposta generosa e uma proposta de âmbito internacional. Então, ela tem o MDB, o banco que eu dirijo, é um banco que está dentro desta visão de compartilhar desenvolvimento, crescimento e valores também, né? E são valores que são aqueles que são os valores que o mundo entende como sendo valores, os melhores valores da nossa civilização humana. Esse respeito pelas diferentes culturas, esse respeito pelas diferentes civilizações, esse respeito pelo fato que você não pode impor o modelo único para toda a sociedade, o fato que tem de ser um respeito mútuo, que é inadmissível, né, que você ofenda um país, é inadmissível que você... os valores da paz e da segurança e não da guerra, né? Tudo isso eu acredito que são frutos de uma capacidade de elaboração que poucos líderes internacionais têm. Porque a competição tem momentos que ela cabe, é muito importante a competição, mas entre as nações por uma ação coletiva de cooperação e solidariedade, que é diferente, porque é uma cooperação entre países, entre nações. É também uma visão na qual está baseada a iniciativa Cinturão e Rota, como nós chamamos o BRI, o Belt and Road Initiative, e como as iniciativas globais, né? A iniciativa global pelo desenvolvimento, a iniciativa global para a segurança e a iniciativa global pela paz. Essas três iniciativas são pilares fundamentais que eu acredito. E são princípios também que são valores centrais para o NDB. Eu acho isso muito generoso, uma visão muito generosa do mundo. 在您的眼中，习主席是一位什么样的领导人？ Olha, eu acho o presidente Xi Jinping um dos poucos grandes líderes internacionais desse momento histórico. Mas eu acho, além disso, uma outra questão. Eu acho que o presidente Xi também é um pensador sobre governança, né? Sobre governança e seus desafios. Isso significa que ele tem uma característica sempre que possível, quando eu converso com o presidente Xi, eu tento extrair os conhecimentos que eu acredito que ele tenha, que eu estabeleço com o presidente uma conversa em que eu tento também entender cada vez mais como ele está vendo. Eu admiro o presidente Xi Jinping na capacidade dele de formular, na resistência que ele tem e nessa atitude que é soberana, firme, mas não é agressiva. Essa eu acho que é uma diferença muito grande. Não é necessário, porque ele assume posições claras, tem medidas claras, contramedidas claras. E acho que ele vai deixar uma marca neste século muito forte, no século XXI muito forte. 今年呢，对于新开发银行来说也是很特别的一年，因为是正式开业10周年。那么，作为银行诞生的主要的推动者之一，同时当然也是见证人，您认为银行在过去10年间取得的主要的成就有哪些？同时，您认为银行现在的发展有没有达到您当时的预期呢？ O NDB, então, ele foi criado
com um mandato claro: mobilizar recursos para financiar infraestrutura, financiar o desenvolvimento sustentável, a transição energética nos mercados emergentes nos países em desenvolvimento. E também financiar o quê? Um desenvolvimento de qualidade nos países BRICS, incorporando muito do que a China fez, por exemplo, incorporando a necessidade de ter uma industrialização de qualidade, de incorporar a tecnologia e a inovação em todas as áreas da sociedade. Então, e também tem uma característica que eu acho muito, muito importante. Nós não exigimos, como muitos bancos multilaterais fazem, nós não impomos condicionalidade. Nós aceitamos a agenda e a demanda dos países. Todos os países membros participam em condição de igualdade. Entre nós, não tem um país membro que controla a instituição e que determina a instituição, o que faz a instituição, como acontece em algumas instituições que emergiram do Bretton Woods, em que os Estados Unidos controlam a instituição e define as suas condições. Nós não temos mecanismo de veto dentro do banco, entre os sócios. E nossos mecanismos de financiamento são reconhecidos pela flexibilidade e pelo respeito. Nós respeitamos o que os países querem. O NDB também oferece condições financeiras inovadoras. Nós adotamos o financiamento em moedas locais, o que ajuda a reduzir o risco cambial e a fortalecer a estabilidade financeira dos projetos, principalmente porque isso nos protege contra as variações no mercado internacional da taxa de juros e da taxa cambial. O banco tornou-se uma realização emblemática do mecanismo de cooperação. Reflete o espírito dos BRICS, o espírito e a visão de nossos líderes e o espírito e a parceria que é necessário ter entre todos os países do mundo. Até o momento, nós já aprovamos em torno de, mais ou menos, nós aprovamos 120 projetos, 40 bilhões de dólares, numa visão geral. Nós achamos que o desenvolvimento e a forma pela qual a China vem evoluindo é uma espécie de bandeira e de prova que todos os países do mundo podem se desenvolver. Então, nós temos muito interesse nesse processo que é a análise das condições de desenvolvimento da China. E nós também queremos ampliar muito o nosso alcance. E aí, nós vemos expandir nos nossos membros, né? Hoje, o MDB, além dos 5 fundadores, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, nós temos o Egito, Bangladesh e os Emirados. E além disso, nós vamos incorporar mais membros. E 2 já entraram, que é a Argélia e Uruguai. 今年其实不光对于新开发银行来说是站在了一个新的10年的起点，对于您个人来说也是很重要的一年，因为在今年的7月份，您即将开启新一届的行长的履职。那么，对于银行的发展的未来规划愿景，您有什么样的想法？同时，您希望与中国在哪些领域来加深合作呢？ Olha, recentemente eu fui eleita, como você disse, para um novo mandato como presidente dos BRICS. O que me honra profundamente. Nos próximos 5 anos, o banco seguirá avançando na sua visão fundadora. Nós temos 17 propostas agora para a entrada de novos países. Nós vamos, sobretudo, aprimorar nossa capacidade, nossa eficiência de cumprir o nosso mandato, que é ampliar os recursos para financiamento. Nós vamos continuar investindo em infraestrutura digital. A digitalização e a economia digital é uma condição para isso. E aqui na China nós temos um exemplo, né, que eu acho que é fundamental incorporar, que é o fato de ter, recentemente, tido uma comunicação internacional que, em matéria de inteligência artificial, o DeepSeek
mostrou que é possível. É possível, usando uma tecnologia já existente, criar e superar uma tecnologia nova, até porque eles tinham barrado os chips na esperança de que a China não avançasse em inteligência artificial, e nós temos esse exemplo do DeepSeek, que é um exemplo inspirador para todo o sul global. 您个人有没有体会一下，或者是体验一下现在中国在人工智能方面一些新的创新？比如说您用过 DeepSeek 吗？ Eu estou, inclusive, querendo adotar aqui no banco a DeepSeek. E nós já começamos a fazer, conversando com várias áreas para saber ou seja, qual setor concreto e o que nós podemos fazer, porque isso é uma coisa que não é especialidade do banco. Nós queremos ser aquele banco multilateral que adotou isso, e nós devemos isso. 习近平主席曾经说，金砖国家不是封闭的俱乐部，也不是排外的小圈子，而是守望相助的大家庭，合作共赢的好伙伴。近些年呢，我们也看到越来越多的全球南方国家加入到金砖大家庭当中。您认为金砖的吸引力是什么？ E nós, eu acho que no NDB, essa visão do presidente Xi Jinping como o MDB sendo uma família é importante, porque numa família você vê isso. Cada um dá a sua parte, de acordo com as suas possibilidades. Eu acredito, tá, que essa parceria inclusiva e eficiente, ela é o nosso padrão, a nossa feição. 银行正在推进本地结算，来给成员国更多的金融方面的选择。但是呢，可能不同的国家对此是有不同的意见。比如说，美国就曾经威胁金砖国家，如果摆脱美元，那么可能会面临100%的关税的惩罚。那么，新开发银行对此是什么样的立场？又会采取什么样的应对措施？ Olha, eu acredito que essa guerra comercial é o maior erro que algum país possa cometer. Essa guerra comercial, aquela cena em que se pega uma tabela e se coloca todos os países do mundo por um critério que não é muito claro, com uma equação matemática financeira que também não bate, todos os países sobre uma grande pressão nas tarifas. Acho que assustou o mundo foi o fato de que até pequenas ilhas estavam sujeitas a uma tarifação absurda. Até pequenas ilhas, algumas inclusive desabitadas. Então é algo que não se pode, a gente não pode aceitar isso tranquilamente. Então o que eu acho é que os objetivos para os quais eles fizeram isso não são objetivos passíveis de ser atingidos. Eu acho que eles estão se ferindo a si mesmos. Por quê? Essas tarifas de 2 de abril, né, aquelas grandes, elas provocaram, eu acho, uma primeira questão básica. Elas são responsáveis por algo que os Estados Unidos vêm acusando outros de fazer. Elas são responsáveis pela desdolarização. Em segundo lugar, eu acredito que a questão a questão do déficit em conta corrente nos Estados Unidos, ou seja, o fato dos Estados Unidos ser deficitário, tá, na balança comercial, não se deve a tarifas. É uma questão que é intrínseca a esse fato dele ser o controlador da moeda hegemônica. Ministro das Finanças do De Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, chamava de privilégio exorbitante, que era o fato do dólar. A moeda hegemônica significa que ele tem de garantir acesso a todos que pagam com dólar, eles têm de garantir dólar. Como é que eles garantem? Eles garantem se tornando deficitários. Porque tem uma, vamos dizer assim, um prêmio por ser deficitário na área comercial, que sem custo, sem juros, sem nada, as pessoas vão e entregam aos Estados Unidos suas reservas, né? Reciclam suas reservas, obviamente pagando um juro modesto. O que significa isso?
que os Estados Unidos pode gastar sem restrição. Daí a dívida imensa. Um déficit em conta corrente que ele não quer e que ele quer sanear com tarifas. Ele já não conseguiu isso da primeira vez. Acho que dificilmente conseguirá da segunda. 罗塞夫行长，相信你也注意到了，当前的世界呢是面临着多重的挑战以及百年未有之大变局，特别是在近期有个别国家通过加征关税等单边主义措施冲击了全球的贸易规则以及治理体系。那么，作为国际多边机构的负责人，您是否担心当前的国际秩序会退回到弱肉强食的丛林法则？ A gente tem de evitar, mais do que evitar, a gente tem de condenar e lutar contra a lei da selva como o padrão de relação internacional. Nós vivemos hoje uma era muito difícil, marcada pelo retrocesso na globalização, em que o protecionismo e a volatilidade cambial, as tensões geopolíticas e a fragmentação, sobretudo isso, a fragmentação das cadeias produtivas, ameaçam a estabilidade das economias emergentes e dos países em desenvolvimento. Nesse cenário, os países do Sul Global têm uma responsabilidade histórica: fortalecer sua colaboração para salvaguardar seus interesses comuns e construir caminhos comuns de desenvolvimento. Nós estamos, talvez, diante do movimento mais agressivo de unilateralismo que já se viu nas relações internacionais. Esse processo não começou agora. Há algum tempo, o mundo tem testemunhado a adoção de embargos tecnológicos, o recurso cada vez mais frequente a sanções financeiras, eu estou falando, o uso do dólar como arma de guerra contra guerra econômica e também junto com a guerra militar, né? E tentativas explícitas de desglobalização da economia mundial. Para não falar do que se fez em relação à contenção da China. O que vemos agora é a intensificação extrema desse movimento e de forma particularmente agressiva. O unilateralismo, ele representa um perigoso retrocesso. Aquele que pensa que é forte está tentando colocar o mundo de joelhos. E isto não é uma coisa que combina uma visão de justiça, de respeito às leis, né, e de respeito ao direito internacional. Daí porque eu dou grande importância à postura do presidente Xi Jinping nesse contexto de grande dignidade e de uma posição tranquila, uma posição calma, uma posição firme. São essas ações que mostram ao mundo o que significa ser uma nação responsável diante de fatos e disruptivos. Então, eu elogio a postura chinesa diante dessas pressões, porque elas reafirmam valores essenciais. O compromisso com o multilateralismo, a defesa da prosperidade compartilhada pela humanidade, o respeito entre iguais, o respeito aos outros e à diferença e uma firme posição contra o protecionismo. 您对于未来国际关系新秩序的建立有什么样的展望？有哪些因素是最重要的？ Eu acho que nós vamos conseguir estabelecer novo mundo, mundo em que é uma ordem multilateral, maior cooperação e processo de respeito em todas as questões, respeito mútuo em todas as questões, respeito às civilizações, a modos de governo, respeito entre as diferenças entre as pessoas. Isso é algo que nós vamos conseguir construir. Eu acho que para construir você tem de querer. Né? Eu acho que a gente tem de querer uma nova ordem. Você tem de ter mais do que um sonho. Você tem de ter uma concepção e uma visão, que é o que eu acho que os grandes líderes, como o presidente Xi tem, se contribuir para essa grande visão e essa grande proposta, é necessário mais que um sonho. O sonho é fundamental, mas é um pouco mais que o sonho. Vision e proposta. 罗塞夫行长，我记得呀，在2023年5月份，当时采访您的，您当时是刚刚来中国2个月。您告诉我，您周末的时候喜欢骑着自行车去看上海的博物馆。那现在一转眼的时间，其实您在中国工作生活已经有差不多2年的时间。我特别想知道，在这2年的过程当中，有没有哪个经历或者是时刻让您觉得印象格外的深刻？ Aqui na China, você ganha muito em matéria de acesso a
uma cultura que talvez seja uma das mais antigas do mundo. Sabe, eu tenho tentado, primeiro, conhecer todas as capitais. As capitais, as antigas capitais, né? Conheço Beijing. Eu conheci Nanquim. Eu tenho uma grande admiração pelo sistema de concurso adotado aqui na China na época dinástica. Então, eu fui visitar o museu de concurso lá em Nanquim. Agora, nesse feriado, eu vou a Luoyang. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu acho que a civilização chinesa e a cultura chinesa são pouco conhecidas de nós que vivemos na outra parte do mundo, né? Então, a oportunidade que eu tiver para conhecer a civilização chinesa e a cultura chinesa, eu vou. Mas, atualmente, eu vou também... Eu sempre vou nos museus aqui de Xangai. Por exemplo, eu assisti uma que era a respeito da época dos estados guerreiros, né? Daquele período dos estados guerreiros. 在2024年，你还被授予中华人民共和国友谊勋章。 Isso eu quero dizer que eu tenho uma honra imensa de ter sido agraciada com a medalha da amizade. Por quê? Eu tenho honra da medalha da amizade por dois motivos. Primeiro, que é uma medalha que a China me concedeu, né? Segundo, porque eu acho que é uma medalha que também reflete o que nós estamos fazendo pelos países do sul global. Então, eu agradeço imensamente, quero agradecer aqui de público, ter recebido essa medalha. 罗塞夫行长，非常感谢您再次接受我们的专访，也感谢您与我们分享您的真知灼见。很期待您有时间在中国走一走、转一转，并且在下次采访当中与我们分享您的所见所闻。谢谢您。Eu tenho muito prazer sempre de ser entrevistado por você. Então, eu desejo que a gente possa se encontrar sempre. "在采访当中，罗塞夫行长高度评价习主席的治国理政思想和全球视野，他也表达了对全球南方在国际舞台发挥更重要角色的期待。中国作为新开发银行的创始成员国和总部东道国，也将继续深化与新开发银行的合作，为全球南方发展贡献更多力量。感谢您收看本期的高端访谈，我是邹韵，我们下期再会。